gente reclama da nossa vida. Ah, eu preciso tanto, não tenho nada. Aí você olha para trás e diz, pior situação, a gente passando necessidade, você se julga melhor que rico, né? Às vezes você almoça, janta, toma café da tarde, e muita gente não tem isso. Então a gente tem que agradecer a Deus por tudo. Vamos agora para ver a desigualdade no livro de Eclesiastes, capítulo 16, de 19 a 31. O livro de Eclesiastes, que escreveu ele, foi Salomão, o grande sábio, o grande rei. E ele fala aqui a pouco da desigualdade que há nesta vida. Eclesiastes 16, do versículo 19 a 31. Eclesiastes. Eclesiastes não tem 16, né? Oi? Eclesiastes Não, 12. É 9, não. Eclesiastes 9. É 9. Não pareceu com a Eclesiastes 9, de 19 a 31. Não, 19 não. Eclesiastes 9, de 5 a 10. Vamos lá. Olha a desigualdade que o rei Salomão já falava em Eclesiastes. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Né? Ou seja, todos nós sabemos que um dia iremos morrer. Né? E se você não morrer, você não poderá alcançar a glória de Deus. Aí você fala assim, mas Enoque foi pré-matado. Comparar a nossa vida com Enoque é uma diferença bárbara, muito grande. Né? Vamos lá. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles deixam jamais recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já perecem, e já não tem parte alguma neste século, ou seja, neste mundo. Tem coisa alguma que se faz debaixo do sol. Vai, pois, comer com alegria o teu pão e beber com bom coração o teu vinho, pois Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo, sejas alvo as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Goza a vida com a mulher que ama, todos os dias da sua vida. Goza a vida com a sua mulher, que amas todos os dias de sua vida, da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vaidade, porque esta é a sua porção, nesta vida, e do teu trabalho, que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, e nem sabedoria alguma. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é do estrangeiro, a carreira, nem dos valentes, a peleja, nem tampouco do sábio, o pão, nem ainda dos prudentes, a riqueza, nem dos inteligentes, o favor mais que o tempo, e a sorte pertence a Deus. E também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pesca com a rede maligna, né? E como os passarinhos que se prendem com laço, assim se enlaça também o Espírito do homem, o seu mau tempo, quando cair de repente sobre ele. Também vi a sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. É só até aqui, meu irmão. Então, tudo que nós fazemos é vaidade. Uma roupa
Às vezes ele tem o mesmo tipo de roupa, só que tem uma etiqueta, só que tem um desenho, uma marca, que aquelas pessoas de posse têm, a gente quer comprar igual. Mas a roupa nada mais é para o quê? Cobrir a nossa nudez. E ela tem dois significados. Eu reparo muito, né? Quando eu trabalhava, e a gente fazia aqui, né? E eu fiz várias pessoas de grande posse, pessoas que tinha dinheiro. Né? Uma delas foi um grande gerente de um banco aí, né? Gerente da instituição, não do banco que vai ali para o banco, não. Pessoas que têm dinheiro, carro blindado, 2 carros na frente, mais um atrás para ele chegar à casa dele. E eu fui tirar férias dele ali com um amigo meu, na guarita. E os primeiros dias eu falei, o que será? Será de mim? Isso é uma guarita, eu e o cachorro. Né? O cachorro ensinado, registrado. E a gente tinha que passear pela mansão. Uma bela piscina, sauna, tudo. E eu não tinha visto o dono da casa. Sabia mais ou menos qual o carro dele, mas eu não sabia como ele era. Porque para o carro parar, a escolta chegava, eu tinha que apertar o botão abrir, depois fechar, o carro todo blindado, tudo isso eu sabia. E eu fiz, como é que fala assim, amizade com o pessoal da casa, e na hora do almoço, ou da janta, dependendo do que estava lá, vinha comida, cada comida diferente, né? E eu falava, comida, nunca fiz isso na vida, podia. E a moça que levava a comida falou assim, a mesma comida que o dono da casa come, que você come. A única coisa é que usa mais panela, mais prato. Aí está falando assim, coisa ridícula, né? Eu falei, eu nunca vi ele. Ela falou assim, não, mas você está no portão, aí eu pego o dia lá para as 2 da manhã, no frio, e eu estava brincando com o cachorro, na bolinha que tinha até lá, sem fazer zoada, né? Porque a casa é bem longe, tá? Aí veio um monte de bermuda, tudo normal. E eu pensei que era ladrão. Quando invadiram a casa do outro. Aí eu passei um rádio com outro segurança e falou, não, festividade. Ele falou, não, é o dono da casa, né? Eu fiquei mais calmo, né? Chegou tudo bem, né? Está acordado nessa hora, porque tem que estar atento, né? Estou guardando a sua segurança. Né? Começamos a conversar um pouco, e depois foi embora. O que eu quero dizer com isso? A simplicidade. Eu, na minha ignorância, faço um homem, um amigo desse, que vai na tela e puxar assunto do ciclo alterno, né? E várias outras pessoas ricas que eu conheci, eu comecei a ver que nós, pobres,
Na visão cristã, a Bíblia ensina que o espírito, alma, continua a morte, continua após a morte. E Hebreus 9:14 fala bem explicado. Ele menciona a eternidade do espírito. A morte é vista como o fim do corpo material, enquanto o espiritual permanece para sempre. Dando uma bola aqui, por que ele permanece para sempre? Porque quando nós fomos criados, eu já falei em várias mensagens, quando nós fomos criados para ser eterno. Mas veio o pecado dos nossos pais, os pais da criação. E foi tirado a vida eterna. E Cristo veio e resgatou, pagou o alto preço para nós termos de novo a vida eterna. Então o Espírito não mais perde, e nem a alma perde mais a sua vida. Mas algo há que você tem que fazer também, para poder chegar no gozo de Abraão, como a gente fala aqui, né? Abraão, nesse significado da Bíblia, significa altos altares, né? Ou seja, como Deus, né? Um anseio, um palácio. O segundo tópico é a principal expectativa sobre o destino eterno. Céu e vida eterna. A moradia final dos fiéis, frequentemente associado ao novo céu e à nova terra, onde a vida é restaurada e vivida na presença de Deus. O grande privilégio da vida eterna é que você vai estar lado a lado com o Criador. Quem te criou, você está lado a lado com Ele. Para o sentido mais, para a gente entender mais, quando você leva do lado espiritual para o lado material, é como um pai e uma mãe. Quando a criança é fecundada, começa a ser gerada, o homem começa a reparar que a barriga das coisas começa a crescer, vai crescendo, a mulher também vai sentindo ele crescer, em certo tempo chuta, mexe, você bota a mão, você sente a criança mexer, você bate o dedinho assim, isso fizer isso, escreveu, e ele responde a algo fabuloso. E ali, só houve aquela criação, está vendo ali, materialmente, porque houve uma alma. E foi através do amor. Mesma coisa do lado espiritual, Deus te fez, Marcos, massacrou, soprou e viu você ter vida. Ele nos observa, ele às vezes está ao nosso lado. Isso a gente tem um pouco de visão. E também sabemos que Deus não pode estar ao nosso lado nesse presente momento. Por quê? Ainda temos um corpo corruptível, ainda temos a essência da maldade no coração. Talvez você fale assim, meu irmão, eu tenho, eu agora sou cristão, sou fiel, cumpro que eu tenho, minhas obrigações, né? E é deveres, com a casa do Senhor, com a igreja, com meus irmãos. Sim, mas de vez em quando nós pecamos. Por quê? Às vezes uma pessoa fala mal de você, o seu pensamento é assim, tomar a cara da cara. Esse é o mal que você tem, infelizmente. Então a gente não tem ainda aquela santidade para conseguir ver. Moisés, no monte do Horebe, Deus, por exemplo, de costa, Deus de frente. Ele não conseguiu ver tão alto a claridade do poder de Deus, que poderia ser consumido através da sarça.
fora com a sua família, com o seu filho, com a sua esposa, você está lado a lado, porque todos os momentos vocês estão com ele. A não ser que no momento você vai trabalhar ou vai fazer alguma coisa. Mas logo você retorna para o seio do seu lado. E a segunda característica eterna, inverno, destino dos ímpios, a separação eterna de Deus, destina-se àqueles que rejeitaram a Cristo ou se corromperam. Se corromper. Algo que é proibido, algo que Deus fala no nosso coração e não devemos fazer. Porque isso nos prejudica no nosso crescimento ou na nossa santidade. Agora vamos falar o chamado ao arrependimento. O chamado ao arrependimento é um convite divino, é urgente para a mudança profunda no coração e na conduta, afastando-se do pecado e voltando-se para Deus. Não é apenas remorso. Eu tenho remorso que eu peguei, eu angustiado, não. É uma parte, mas também não é isso. É mais uma transformação de atitude que produz fruto, reconhecendo a graça divina e a necessidade da salvação. Ou seja, arrependimento sem atitude é mentira. Quantas pessoas, a gente costuma falar aqui, 2, 3 caras, né? Uma cara de casa, uma cara no trabalho, uma cara na igreja. Mas a pessoa engana quem? Só ele próprio. E nem hoje em dia a gente consegue enganar o próprio. A verdade vem. Você faz coisa errada, vai chegar. Uma hora vai estar estampado. Então a gente tem que ter uma conduta. E a conduta é a mesma que você tem em casa, na rua, no setor. E isso gera algo muito valioso para a vida do cristão. É o testemunho. Quantas pessoas eu tive o desprazer de ouvir que a pessoa falava: vamos na minha igreja, vamos lá ouvir Deus. Eu gosto da palavra de Deus. Vamos falar para você. Tem certos crentes, como é que fala o nome da pessoa? Não, quero saber, né? Não, só para você saber para a pessoa que vai ficar assim, como é que fala. Então, cuidado para você não escandalizar o Evangelho e envergonhar Cristo Jesus. Os pontos-chave sobre o chamado ao arrependimento. Definição. É uma mudança de direção, não apenas sentir culpa, remorso, é envolver-se e abandonar os pecados, adotar uma nova vida sob orientação divina. E eu falo, sei que muitas pessoas talvez não compreendem, pessoas mesmo que entendem um pouco da Bíblia, falam: não, pecado existe, pecado existe para aqueles que não conhecem a verdade. Aqueles que conhecem a verdade é transgressor. E às vezes aqui entra até tem debate, né? Deu vontade de comer uma maçã aqui, eu vi que peguei maçã, não peguei, comi. É sua? Não. Então eu furto, você furtou. Mas se você está com fome, você para de ver sem comer, esse furto não se qualifica furto. Nem para a lei dos homens, nem para a lei de Deus. É o crime médico. Você roubou que estava com fome. Você tem uma doença que tem um certo remédio, você tem dinheiro, você entra na farmácia e pega aquele remédio, vai sair, te pega, leva preso, você comprovar que você precisava daquilo, não tinha condição, você liberta, leva o remédio. Mas quando você sabe que é errado, Deus deixou os mandamentos
proibido roubar, proibido matar, proibido cobiçar, e outras coisas mais. E a gente faz isso e sabe que está fazendo errado, para mim é transgressão. Foi o que eu falei para as pessoas. Você transgrediu o que quis, você pegou o que quis. E o fundamento bíblico fundamento bíblico central. Central na pregação de João Batista é preparai o caminho. E Jesus, preparai o caminho de Jesus. Deus ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Ou seja, devemos nos arrepender do que fizemos atrás. Quantas coisas eu me arrependo do meu passado, antes de me converter, antes de ter aceitado Cristo como Jesus, antes de ele ter me aceitado, não eu aceitado, ele sempre teve braços abertos para mim. E a natureza do arrependimento? Tópico 1. Mudança de coração. Reconhecer o pecado contra Deus é aceitar a sua disciplina no amor. Aleluia. E às vezes a disciplina de Deus é algo dói. Eu falei aqui que eu não sabia por que eu fui parar no hospital. E às vezes me falava no meu íntimo, bem antes de parar no hospital, eu ouvi e falava, pô, quem é aquela irmã tão fiel, tão cristã, por que ela está passando por isso? O que está vendo? E quando fui eu parar naquela cama lá, eu falei, o que eu fiz de errado? Quantas vezes eu fiquei pensando e meditando, o que eu fiz de errado para estar aqui? E Deus me mostrou, depois que eu saí de lá, eu tinha algo a pregar na minha vida, algo que levar uma palavra. Talvez você, meu irmão, está passando uma grande necessidade, está passando por uma doença, aí você vai parar no hospital, aí você começa a largar Deus. E lá você começa a evangelizar. Lá você começa a demonstrar o amor de Deus. E isso tudo é testemunho. Então foi você que se preparou. Eu lembro quando eu estava na mesa de cirurgia, se eu falar que eu estava com medo, foi isso. Mas não tinha medo de morrer. Eu tinha medo de deixar a minha família. Mas, bem antes, eu entreguei na mão de Deus, mas se Deus quiser, e eles viveram sem mim, eu vivi, eu consegui chegar até hoje, sem ter meus pais que morreram cedo, porque Deus fez, Deus me curou. Então, Deus ficará comigo. E na mesa, na hora que estava sendo anestesiado, eu estava cantando, a única coisa que eu me lembro até hoje, o cirurgião chegou aqui, antes de eu apagar tudo. Olha, ele está cantando. Vai cantando. Passou a mão na minha cabeça e falou, vai cantando, passagem, vai cantando e você vai dormir. E foi aí que eu vi que os médicos que estavam do lado estavam pouco apreensivos. Uma das coisas foi abaixar, quase parar o meu coração, não sei se pararam ele ou não, mas ele estava bem, o coração artificial trabalhando, o sangue saía de uma veia e entrava na outra, tipo um molho de água. Mas se não era direto, fazendo a função do coração. E tinha além do anestesista, estava lá, tinha uma outra médica anestesista. Eu não sei se ela era a primeira vez dela ou não, eu creio que não. E acharam bem o vídeo,
Nazaré narrou a anestesista, e o outro anestesista profissional, mais profissional, que é mais tempo, né? Falou, um olhar para cada outro, então a gente vê que a gente está muito bem na mão do Senhor. Não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Devemos confiar em Deus. Tenho certeza que ali naquela mesa eu demonstrei, não por vaidade, mas que minha vida foi entregue ao Senhor. Não sei a religião de um deles, mas eu sei que tenho certeza que aquilo foi gravado na mente deles. Porque é desesperador. Eu também vi história mesmo, pessoas gemendo de dor. Eu vi mais ainda, eu vi pessoas partindo de um lado, de outro, de frente, os médicos, os choques, e a vida da gente tão solta. E a gente tem que estar preparado para testemunhar a graça de Deus. A natureza do arrependimento, eu falei um pouquinho aqui, é o amor, proteja-se, é uma ação de autoproteção espiritual para parar de se ferir. Graça. A graça é o arrependimento. Não é para salvar a si mesmo, mas para aceitar o poder de purificação de Deus. E o último tópico é passo para o arrependimento. Ser honesto, reconhecer o perigo do pecado, confessar e refugiar-se em Deus. Produzir fruto de mudança. Se você não produzir fruto de mudança na sua vida, você não mudou o seu mesmo. Talvez os irmãos falem, mas que tem isso tudo a ver com Lázaro e o rico. Levando isso para a nossa vida, Lázaro, mesmo sendo mendigo, ou pobre, sem vida, sendo bem da vida, ele reclamava. Estava ali. Sempre. A parábola ali fala que ele estava ali esperando
orar, Espírito, é algo fabuloso, destrinchado, tudo que ele quer dizer. Além disso, eu tenho a Bíblia de estudo, uma Bíblia preta, não sei se o Paulo já viu, tem o versículo em cima, parágrafo lá embaixo, tudo que ela se comunica. É algo muito bom para nós assistir o tempo para ler, é algo muito fundamental na nossa vida para você começar a ler e estudar a palavra de Deus, para não sermos enganados por espírito de dúvida que já assola aqui nessa terra. Quantas pessoas ainda estão perdendo a salvação porque houve coisas que não estão na Bíblia. Houve pessoas falar de tudo, menos que ela tem que direitar a sua vida e ser o servo fiel. Quantas pessoas que sabem e devem honrar a Deus, o nosso Pai Celestial, e não faz isso. Às vezes honra da boca para fora, mas os seus atos não falam o verdadeiro. Que Deus possa mudar enquanto estivermos aqui nessa terra, uma caminhada firme e forte do Espírito Santo de Deus em todos os momentos da nossa vida. Espero que Deus tenha tocado no seu coração para que você, irmão, ore mais, leia mais a palavra de Deus. Louvar a pregação, lavar a escritura. E um grande livro bom de se ler e meditar é o livro de Eclesiastes. Você vai ver o significado da vida e da nossa caminhada com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. E obrigado mais uma vez por ter falado de Cristo Jesus. Glória a Deus. Oh, glória a ti, Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra maravilhosa. Glória a Deus. Amém. De pé. Estamos terminando, né? Aleluia. Estou tendo ir ali no monte orar. Ele ligou. E vamos combinar para a gente fazer um sábado à noite. Né, patrocinão? É sábado, 7 horas, quem quiser, né? 7 horas, quem quiser ir. Às 7 horas, dá para pedir conta aqui na igreja, perto das 7. Eu vou trabalhar o dia inteiro, mas às 7h30 eu vou estar por aqui. A gente marca para encontrar às 7h30 na igreja, para nós filhos, para o almoço, para nos fazer um pouco. Então, se você desejar ir, amém? Vamos lugar aqui às 7h30, para a gente subir no monte, estar orando um pouco para o Deus. Isso que não tem outro, né? Porque os dias, cada dia, ficam mais difíceis, né?
andar pelo caminho da verdade, pelo caminho da salvação, pelo caminho da eternidade. Ah, Senhor, conquistar o lugar da Nova Jerusalém, aonde o Senhor nos espera, aonde o Senhor guarda para aquele que fica preparado no lugar. Nós te louvamos nessa noite, Senhor, por tudo, meu Deus, e que o Senhor possa dar uma continuidade de semana abençoada, que as mãos do Senhor estejam sobre nós, sobre aqueles que não puderam vir nessa noite, que estão nos seus lares também, Senhor. Acampa os anjos, derrama misericórdia, derrama graça, poder sobre cada vida, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Levanta as suas mãos agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a doce consolação